Está no ar, pela Rádio Trianon, Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol, com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa tarde, amigos ouvintes do Torcida Paulista. Iniciamos agora, direto dos estúdios da Rádio Trianon, na Avenida Paulista 900, a 92ª edição do Torcida Paulista, que tem um oferecimento de Cleaner, a primeira em restauração de fachadas e condomínios. Clean Sweep, há 19 anos terceirizando com excelência, e DC Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Boa tarde, Igor Mendonça. Salve, João, como é que tá? Tudo certo. Boa tarde, João, boa tarde, Gramenha. Eu queria dar só um destaque inicial, João. Por favor, você que manda. Acabou um jogo agora espetacular pelo campeonato inglês. Norwich e Liverpool. O jogo foi 5-4. Espetacular mesmo. Pra quem não torce, aos 49, né? Então, o time empatou aos 47. A bola saiu, o Liverpool virou, mas foi assim, um jogo de... Pra quem não torce pra nenhum dos dois clubes, foi sensacional, porque foi uma pelada. Vários erros pra todos os lados e tal. Pra você que não é torcedor é muito bom. É ruim você ver o seu clube perdendo assim chances ou entregando gols. Mas o jogo começou com 1-0 pro Liverpool. O Norwich empatou, né, com gols de calcanhar e virou para 3-1. O Liverpool empatou 3-3 e fez o quarto gol. Faltando... Não, já tinha ultrapassado o limite, 47 minutos do segundo tempo. No final do jogo, o Norwich empatou 4-4 e o Liverpool fez o quinto gol na saída da bola. Foi espetacular. É muito bom ver a Premier League, né? A Premier League é um dos melhores campeonatos da Europa, na minha opinião, né, Igor? Você sabe que eu sou meio fã da Premier League, porque, diferente dos outros campeonatos grandes da Europa, é o único local onde você tem a possibilidade do último colocado ganhar do primeiro. É verdade. Você pode reparar, na Espanha isso é impossível, Portugal, na Itália, na Alemanha, mas na Inglaterra isso é possível. Mas né? É legal. O Norwich por exemplo, o Norwich está na zona de rebaixamento. Sim, lá embaixo. Né? Fez um monte de contratação para tentar não cair, né, esse ano, e fez um grande jogo contra o Liverpool, um jogo espetacular, podia ter ganhado tranquilamente, e sabe o que me surpreendeu nesse jogo aí? É que eu tô mudando a minha visão com relação ao Firmino, cara. Muito bom, né? Fez 2 golaços. Mais um jogo que ele decide. Eu queimei minha língua, viu, Igor? Sim, eu também. Eu, por exemplo, queimei minha língua. Eu não queria o Firmino na seleção. E hoje, assim, eu não vi o jogo todo, vi alguma parte só. Vi o final, foi muito bom. E é difícil você fazer sucesso. É difícil você fazer sucesso no futebol inglês. Jogador brasileiro, pelo menos. É difícil você ver um brasileiro com destaque durante muito tempo numa liga tão difícil como... É a primeira temporada dele, né? É a primeira temporada dele. Ele veio do Hoffenheim, né? Ele era destaque no Hoffenheim da Alemanha. Me surpreendendo o menino, viu? Foi por uma bala 30 milhões de libras. E houve críticas por tudo quanto é lado da Inglaterra, mas o menino tá dando conta do recado. E uma boa tarde também para os ouvintes. Boa tarde para os colegas aqui, boa tarde aos ouvintes, boa tarde.
Então vamos lá, né? Vamos lá. Vamos à Portuguesa? Vamos à Portuguesa. Tem um hino, eu baixei um hino novo da Portuguesa. Hoje o programa vai ser rock and roll, João. Vai ser Puxa, eu vou pesado. gostar. Portuguesa e rock and roll pra mim tem tudo a ver, né? Pesado, João. Portuguesa. Pô, tô emocionado aqui, meu Deus do céu, cara. Eu vou falar da Lusa, Narração do Silvio Luiz. com estilo rock and roll. Aí, Produção de espetacular. Daniel Sá. Espetacular. Não viu? sei qual é a banda, porque não tinha nenhum tipo de referência pra banda que tava tocando. Mas deve ser muito boa, né, Igor? Porque pra tocar Muito boa, assim, né? não é brincadeira. eu né? também gosto, também gosto. Mas, Quem? Silvio Luiz, né? Silvio Luiz, Silvio Luiz lá claro. no vocal. Você sabe quem é o autor? Desse hino? É o Sim. Roberto Leal. Sempre ele. Essa você não me pegou. É verdade. Bem, Na verdade, você que me informou isso. Eu tenho alguns destaques da Portuguesa aí. A Portuguesa está se preparando para a A2 do Paulista. A A2 do Paulista que vai ser diferente, né? Não sei se vocês sabem, nós aqui que gostamos de futebol, ela vai ter algo peculiar. Tem muitos times na A2 esse ano que são tradicionais de São Paulo. Sim. A A2 esse ano aí vai ter Bragantino, que já foi vice-campeão brasileiro, campeão paulista em 1989, Santo André, São Caetano, Que puxa coisa, vida, né? São Caetano, Portuguesa, São Caetano que tá na quarta do brasileiro, na quarta Série do D, brasileiro, né? Série D. Paulista de Jundiaí, Paulista do Jundiaí. Puxa vida. O antigo Et. o antigo ET. Então espetacular, assim, Promete eu ser tô... um campeonato Vai ser um campeonato... acirrado, É, né? sim, vai ser Equilibrado. legal. O Juventus da Rua Javali, Juventus gente. subiu, né? Subiu. Subiu. Eu vou ter o prazer, viu? Ah, vai ser um Convido os clássico ouvintes bacana, de né? assistir Português e Juventus lá na Rua Javali. Vai ser muito gostoso. A Luz estreia no dia 30 contra o Barretos. Contra o Barretos em lá. Barretos. Em Barretos. E a Portuguesa já fez 3 jogos preparativos aí. Ganhou os 3. Isso já é um bom prenúncio, né? Apesar do time tá se preparando. Ganhou do São José. Do São José, do Nacional e do Atibaia, todos por goleada, viu, Igor? 3-0 no Nacional, 7-1 no São José e 5-1 no Atibaia. A base foi mantida, né? E a base da Lusa foi relativamente mantida. O grande Ano destaque passado foi pro pra cá. Figueirense. Porque o grande destaque que é o Queiroz foi pro Figueirense. Mas por que Figueirense? Então, não sei, é aquela história que eu comentei com você, né, Igor, a última vez que a gente veio. Eu acho que a intenção dele é aparecer, e o Figueirense, ele tá na Série A, né? Mas será que Queira não? joga com o Corinthians, Então. joga com o Flamengo, ele tem a oportunidade de aparecer, mesmo que o Figueirense não tem grandes perspectivas pro Campeonato Brasileiro da Série A, ele vai com certeza aparecer. Mas eu não digo nem a visão do jogador ou opção. Eu digo dos clubes de São Paulo, que não conseguiram perceber no Queiroz O Palmeiras, houve uma sondagem do Palmeiras, né? Mas não sei se ele não quis ir ao Palmeiras, os Palmeiras desistiu Mas hoje, da contratação, porque também ele nunca seria titular no aí time é do que Palmeiras. entre ser titular no Figueirense e mais uma opção. Mais uma opção do Palmeiras, o Palmeiras tá lotado, né? ia ser o jogador de número Tá 151. recheado, né? Acho que, se eu não me engano, eu tava lendo que terá 9 cortes agora, né? Parece que sim. O Palmeiras sofreu muito com contusões, amarelos e tal, e resolveu fazer um elenco numeroso. Tem 6 mil volantes no Palmeiras hoje. Apesar de volante, E tem mais um destaque da Luz aqui, que eu acho que para toda a nação rubro-verde, para todos os torcedores de futebol, porque acho que o que caracteriza o torcida paulista é nós sermos amantes do futebol, nós gostamos de futebol, né? No dia 27 de janeiro, portanto na quarta-feira, gente? Quarta-feira, será lançado um documentário do príncipe do futebol, que é o Ivair. Foi lançado pela Portuguesa na Grande década Ivair. de 60. Né, jogou no Corinthians por um ano, acho que em 1970. Graminha, Jogou você no viu? Fluminense, foi bicampeão carioca viu jogar? do Fluminense. Você conheceu o Graminha? Não, Graminha. Puxa vida. Então sua cara engana, hein, Graminha? É verdade. Pra mim, Brincadeira. o Graminha tinha acompanhado, mas não teve com a o... carreira, não sabe assim dizer. Oi? É que Ele encerrou a carreira em 1983 lá no Toronto, no Canadá. é que foi jogar no Canadá. Foi jogar nos Estados Unidos, chegou a jogar com o Pelé lá no Porra. Cosmos. E ele vai lançar um documentário, né? Mas muito bom, né? Legal, para quem né? quiser conhecer ou quem quiser ir ao documentário, que é ao lançamento,
né, entrar no site www.principedofutebol.com.br. Vale a pena. Bacana. Torcedores da Portuguesa, do Corinthians, do Fluminense, tem muito torcedor do Fluminense aqui em São Paulo, com certeza vão se interessar. É um documentário? É um documentário, é o Mas lançamento do entra documentário. em circuito ou não? Eu não sei como é que vai ser, Igor, na verdade não dei uma olhada. Existe um lançamento, agora como é que vai entrar em circuito, se vai para outros locais. Sim. Pô, legal, bacana. Né? Referenciar os grandes jogadores é sempre bacana, né? Muito bom. Eu acho. Espetacular. E ele tá passando uma fase difícil, ele tá em cadeira de rodas, né? Ele criou lá uma doença que o deixou impossibilitado de mexer as pernas. É uma história bonita do legal. Ivaí. Muito Vale bonita. a pena E conferir o eu filme. tenho algo engraçado para contar Bora. sobre o Ivaí. Posso contar? Posso contar? bora, Igor? bora. Quando eu era criança, isso é sério, viu? O Ferreroni, que se estiver ouvindo, vai dar muita risada. Quando eu era criança, eu gostava muito de futebol, tinha lá meus 12, 11 anos. A Portuguesa ia bem naquele tempo, gente, acredite se quiser. Eu acredito. A Portuguesa tinha grandes times, né, e fazia ótimas campanhas. E aí eu decidi, falei, vou ser jogador, aquela coisa toda, e fui pra escolinha de futebol do Ivaí, que fica lá na região onde eu moro, na Vila Palmeiras, que é perto da freguesia do Ó, né? Sim. E eu fui lá pra escolinha de futebol dele, e como todo cara que é bom na escola, eu era péssimo, cara. Eu era péssimo, mas o eu era muito ruim, cara. Ele me colocou de lateral direito, o Ivaí, depois colocou de zagueiro. Foi acabar parando eu não conseguia, cara. Na ponta, né, João? Não conseguia. Aí, só que a gente levava o boletim. Levava o boletim pra Muito ele, pra bom. continuar. Tinha que estar bem no boletim. Aí um dia o Ivaí virou pra mim e falou: ó, Joãozinho, vou ter que ser sincero com você, melhor você continuar nos estudos. Me dei bem, viu? Vai o estudar, conselho né, do João? Ivaí foi bom, me formei em física, sou mestre em tecnologia nuclear, deu tudo certo, viu, Pô, Ivaí? sensacional. Graças a Deus. Valeu pela dica, né? Valeu pela dica. Pô, não, legal, não cara. dava pra jogar futebol mesmo. João, bora pro São Paulo? Vambora. São Paulo. Pesado, hein, João? Essa foi pesada, hein? Infelizmente eu não tenho como dar créditos aqui. Estilo heavy metal. É, porque não tinha créditos Muito bom, muito bom. na postagem. Espetacular. O São Paulo que venceu o Cerro Porteño, um amistoso disputado no Paraguai. E você acha que significa muito isso? Então, são amistosos preparatórios, né? Eu acho que vale a pena porque o Bausa ele mudou o estilo do São Paulo, né? Deu pra notar agora que o São Paulo tá um pouco mais preparado defensivamente, né? Agora sim dá pra acreditar que o sistema defensivo do São Paulo vai funcionar. E destaque pro Thiago Mendes, né? Esse eu acredito que vai ser o ano do Thiago Mendes. Menino que veio do Goiás. Infelizmente ele veio no São Paulo, aquele São Paulo muito bagunçado, né? E aquele sistema extremamente louco do Osório, de que vai todo mundo, volta todo mundo, vai todo mundo, volta todo mundo, e muito contra-ataque e perdia para equipes pequenas. O Bausa chegou e arrumou a cozinha. Agora ele está formando um sistema bacana. Eu acho que o São Paulo vai dar Eu vi que você gosta do Bausa, hein? um trabalho. Então não é o estilo de técnico que me agrada. Eu prefiro um louco estilo Osório, mas só que com peças melhores defensivamente, porque você pode avançar, estilo um Corinthians, que você pode atacar, mas você vai ter uma proteção de Gil, Felipe, o Ralf, né, Quando tinha. muito bem defensivamente. Mas assim, eu prefiro um sistema mais ofensivo. Eu prefiro um louco Bielsa a um Mourinho. Ai, Tudo bem, os caras chegam, eles arrumam a casa, eles têm eles conseguem fazer uma equipe muito forte e vencedora, mas com futebol que não me agrada. Muito defensivo, mas assim, eu acho que o São Paulo tava precisando de um cara assim pra arrumar a casa, Ordem mesmo, pra colocar a ordem. né? Colocar nesse a ordem. ponto eu concordo com vocês. E ele destacou que a equipe precisa dar uma melhorada ofensivamente. Ele fez
Ele viu que não estava forte mesmo, porque o São Paulo ele perdeu o melhorar. papo. Eu já vou lançar essa pergunta na mesa, que a gente já hoje está conversando aqui. Vocês acham que Chiesa é a solução para... Então, um time o Gramenta me fala aí, o que vocês acham? Até pouco tempo tinha Pato e Luiz Fabiano. Eu acho que ele é bom jogador, acho que ele vai disputar a vaga aí de titular, dependendo do rendimento dele, né? Tem o Allan Kardec, né? Centurion. O Allan Kardec não rendeu no São Paulo, né? Curioso, né? Nesse final de temporada, ele voltou bem da contusão, né? Assim que ele voltou da contusão, ele voltou bem. Fazendo gols decisivos. Mas me disseram que ele jogou bem, viu? Eu vi na ESPN eles falando que jogou bem. Jogou bem? Inclusive colocando a nova posição dele como meio ala, né? Eles fizeram uma análise do... bom jogador, né, jogo? É bom jogador. Não, ele é bom jogador. Eu acho que ele errou muito ao trocar o Palmeiras pelo São Paulo. Porque se ele tivesse naquele Palmeiras... Ele tava na seleção. Cara, ele tinha chances, viu, meu? Porque ele é um cara goleador. Muito melhor do que Alexandro. Ele é bom jogador. Verdade. E aí, o São Paulo agora tá com Chiesa. João, você viu o Chiesa de perto. Eu não sei se ele vai ser titular no São Paulo não, viu, Igor? Acho que assim, a gente olha o Chiesa, né, ele já não é um jogador novo, ele vem de um Bahia que não subiu para a Série A, gente. Vamos lembrar, vamos comentar esse detalhe, ele foi bem num Bahia que, enfim, que não jogou a Série A do brasileiro, não enfrentou os grandes times do Brasil. Qual vai ser o rendimento dele jogando no São Paulo, enfrentando o Corinthians, enfrentando o Santos, começando o brasileiro, enfrentando a zaga do Grêmio? Como é que ele vai encarar? O pior é essa camisa. Eu tenho cá minhas dúvidas se o Chiesa, por exemplo, coloca o Centurion no banco. Eu acho que não. Porque tem camisa que pesa, né, Gramenha? Eu acho que é uma aposta, né? Pode dar certo ou não, né? Quer dizer, vem num time do Nordeste, né? Realmente não passou por uns testes, como o João falou, contra grandes times, né? Então, mas ele é um jogador. Ele fez muitos gols no ano passado. Faz Acho gol, que a temporada né? dele no ano passado foi se não me engano, ele foi da temporada ele ficou em segundo, só perdeu pro Ricardo Oliveira. Faz gol, é habilidoso, é oportunista. Vamos ver. Jogou o quê? O Baiano, a Copa Nordeste e a Série B. Acho que vale como teste, né? Com certeza. Apesar de achar que na base do São Paulo deve ter melhores valores lá a custo zero. Bem falado. Custo zero. Bem né? falado. Você não precisa gastar com um jogador que é uma aposta, é uma dúvida. Concordo. Pra apostar em alguém... Aposta em alguém jovem, né? Aposta em alguém da base, né, cara? Aposta em alguém que você tá investindo. Pô, pra você dar um sentido na estrutura de Cotia. Então pega um menino. O João Paulo... Foi destaque da Taça São Paulo do ano passado. Muito bom jogador. Por que não testa essa meninada? Isso é um problema, cara, que a gente está vivendo, que é a coisa também que o Palmeiras está vivendo. A gente vive um futebol de resultados. Sim. E o cara, para trazer um jogador, tirar ele da base e transformar ele num jogador profissional, isso não acontece. A não ser com o Neymar, com um cara que é extraterrestre, Messi da vida. Isso não acontece do dia pra noite. Isso não é Shazam, bum, cabum, virou profissional. Isso é um processo longo de acreditar no cara. Meu, e quem tem paciência? Eu ia falar isso. Eu acho que... Quem tem paciência? A torcida do São Paulo. A torcida do Santos. Tem Santos. A torcida do São Paulo pôs o zagueiro lá, me ajuda, Igor, o nome do... Quase matou o menino. Mas ele falhou muito, né? Mas Igor... O menino veio da base do São Paulo, concordo porque a estrutura tava detonada no São Paulo. Lucão, né? Você tá falando do Lucão? Lucão, sim, mas é difícil analisar esse último São Paulo pela bagunça que tava estruturalmente lá na diretoria, com aquela briga entre os presidentes e tal, e aí você coloca um menino no fogo, aí sim, aí é uma situação de risco. Mas você pega um exemplo como o do Corinthians, que você pode lançar jogadores aí porque o seu time acabou de ser campeão. Sim. Então, uma que a torcida tem paciência, outra que o Corinthians é o atual campeão da Taça São Paulo. Sim. Com alguns jogadores 17, jogando muito. Finais. Tá o Marcial aí que não me deixa mentir. Mas não vai embora, Marcial? Marcial foi. A gente vai falar um pouco mais disso no Corinthians. Mas eu acho que o que falta para os treinadores aqui no Brasil é coragem. Eu acho que também precisa saber o momento certo para lançar. Quer dizer, você não pode nem
ir com muita sede ao pote, né, para não queimar o jogador, e também não pode deixar de aproveitar, né? Então aí é que tá. Tem que ter a medida certa, né? Aí, é verdade, porque eu lembro do Oswaldo. Gabriel! Pois é. Que o torcedor tava pedindo Gabriel, e ele falou, não, tem que ter calma com o Gabriel, porque é um menino e tal. Mas no final da temporada o Gabriel falou. Ele mostrou o que veio, né? Eu vim pra isso, eu vou ser isso e, meu, é um cara do futuro. Com certeza. Você sabe que esse cara aí vai render uma grana pro Palmeiras. E já rendeu um título. Então eu acho que você tem que apostar, cara. O São Paulo tá quase contra... Bom, eu falo quase porque esse cara aí, o Caleri, ele é um jogador do Boca contratado pela Internazionale de Milão, só que ele não pode ir agora. E ele já saiu do Boca. Então a Internazionale de Milão pode emprestá-lo para qualquer equipe. E aí tem algumas equipes que estão interessadas nele, que era o Cruzeiro. O Cruzeiro acabou desistindo, ficou o Atlético e o São Paulo. Ele deu preferência pro São Paulo, mas ele já tinha conversado com o Cruzeiro, ou com o Atlético. Com o Atlético. Já estava quase certo com o Atlético. Ontem falaram que ele tinha assinado o contrato e tudo mais. Mas é bom ter cautela, porque a gente não sabe se ele de fato vem, vai que ele pretende, vai que ele decide ficar na Argentina e disputar uma Libertadores por um outro clube. Mas enfim, tem tudo, quase tudo certo para jogar no São Paulo. É um atacante, bom atacante. Posso ser sincero? Manda, João. Eu não traria ele. Vou dizer por quê. Eu concordo com você. Eu vou dizer por quê. Vou usar uma lógica. Vocês vão falar, pô, o São Paulo vai jogar Libertadores, João, você tá louco? Qualquer coisa vale a pena. Não traria porque o salário dele vai girar em torno de R$350 mil por mês. Sim. Que é o teto no São Paulo. Sim. O cara vai ficar só 6 meses no Brasil. E ele não é o Kaká. O Kaká teve essa situação de ficar 6 meses e ir pro Orlando City. Não. O Kaká já estava adaptado a São Paulo, a cidade. O Kaká já está adaptado ao time, ao clube. Verdade. O Kaká é daqui. O Kaká tem muita autoridade. A torcida ama o Kaká. Esse cara vai chegar, vai se adaptar à cidade. É o tempo de se adaptar. Quando ele começar a se adaptar, ele vai embora. Quer dizer, o São Paulo vai gastar aí, R$1,5 milhão de reais de salário, mais até um pouquinho, de R$1,5 milhão de salário pro cara não fazer nada. E corre um risco do cara não fazer nada. De ficar fora do final da Libertadores, da fase final da Libertadores. É isso. É um chute, veja, é um chute. Com esse valor, o São Paulo pode apostar em um monte de gente. Eu acho, inclusive, que corre o risco até de desagregar um pouco o grupo, né? Porque o cara, né, vai chega, jogar aqui 6 meses, o salário lá em cima. Ele chega sob a indicação do técnico, né? Claro. Baúza. Eu acho que o Baúza deve ter convencido o Caleri a ficar, a aceitar o projeto dele no São Paulo. Né? Mas assim, essas soluções emergenciais, né, de curto prazo, normalmente não dá muito certo. Né? Ele deve vir, viu? Eu também acredito, sim, mas eu fico com o pé atrás por esse fato de conversar com um, conversar com o outro. Fizeram um leilão, né? Fizeram um leilão. Um pequeno leilão de 6 meses. Tipo o irmão do Ronaldinho. Ele quer jogar na Internacional de Milão, né? Ele tá procurando aí uma janela, pra não ficar parado, né? Ficar parado, né? Então... E será que vai com tudo? Será que põe o pé? E tem isso, falou tudo. Falou tudo, Graminha. Tem esse agravante. Você colocaria o pé, João, sabendo que você vai jogar... Tem um contrato bilionário com a Inter de Milão então... daqui 6 meses, 5 meses. Sinceramente. É difícil, né? E o São Paulo também tá de olho em outro jogador do São Lourenço. Outro jogador argentino que pertence ao São Lourenço, que é o Buffarini, o lateral direito. O São Paulo ofereceu $5 milhões, 5 milhões de reais. O time quer 10. Para começar a conversar, eles pediram 10. E o São Paulo não está disposto a pagar esse valor para um lateral. E o problema é que esse cara, ele é o xodó da equipe. Da torcida, ele é o cara que comanda o time do São Lourenço. Eu acho difícil, mas para o São Paulo seria sensacional. Porque o São Paulo precisa de um lateral direito. O São Paulo não tem um lateral direito hoje. Esse cara chegaria para ser titular e comandar ali tudo. Sim, é diferente, né? É um bom nome, nome. O Bielsa deve conhecer. O Baúza deve conhecê-lo, né?
Mas é Ele uma foi aposta destaque, também, ele foi Igor. destaque em algumas É uma Libertadores aposta. aí, o O Palmeiras trouxe 500 mil argentinos lá, 2 deram certo. Um vai embora agora, né? O Mosh. Mosh. Também não chegou quase a jogar. Gastou uma grana É. com um monte de jogador pra ficar lá encostado. O que pesa são os vencimentos, né, cara? Todos recebem em dólar, dólar altíssimo. Pô, você pega um jogador aí, meia boca, 100 mil euros, O câmbio do jeito é que pesado, tá, né? Exatamente. É pesado pra você pagar. 500 mil, é. Porque um jogador não vem da Argentina aqui pra ganhar menos de 100 mil dólares, Claro. Vai ficar né? Virou 400 mil reais. 400 mil reais. 400 e... É pesado. Eu vejo que o Corinthians está tentando alguns argentinos aí também, mas eu não sei se vale a pena você investir tanto numa... Porque é uma aposta, né? É que o técnico, né, procura o jogador que ele já conhece, né, e acaba vindo os argentinos. No caso do São Paulo, sim, né? É, Porque aí é a indicação de um argentino sim. para outro argentino. Agora eu vejo o Tite, tudo bem que o Corinthians tem um trabalho bacana de... Né, o Mauro Van Basten, ele tem o trabalho de ver qual é o cara, o jogador em destaque por aqui. Mas eu não sei se vale a pena também, viu? Tem alguns argentinos na lista de contratação do Corinthians aí. Não sei se vale a pena. Também não. Também não sei. Nem todos são tão bons jogadores. Mas Pois temos é. esperança, né? O São Paulo deve fazer uma boa Libertadores. Não apostaria no São Paulo campeão, não, mas... Melhor do que esse final de temporada, eu eu acredito também acho que vai ser. Eu acho que É entrou bem nos essa trilhos, cara, né, é bem João? essa cara que você mesmo destacou aqui, falando com a gente aqui, do Balsa ser um cara que arruma a cozinha. Parece que as coisas realmente estão com mais cara de arrumadas. Eu tô sentindo um São Paulo mais arrumado. Dando um pouco mais Então de ele padrão deve de ter jogo. uma temporada mais tranquila do Sim, que a última sim. temporada. Eu Vai percebo deixar o torcedor São Paulino um pouco mais, isso. né? Um pouco tranquilo. mais tranquilo, né? Não vivendo grandes emoções. né? Esse negócio de ganha de 1-0 e toma de 6-1 não dá, né? Não tem condição. Não dá. Palmeiras, João. Vamos lá. Palmeiras. Quando surge o verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Tijuana, João. Tijuana é bacana pra caramba. Roman Laurito que Laurito, apresenta um programa Agora o bicho vai Bradesco, pegar, né? Na Bradesco, é sensacional. Cara, muita gente boa. Opa, Tá no ar? estamos no ar. Não. Só Alô? uma falha. Ô. Gramenha, o que você tem a dizer desse Palmeiras? Olha, o Palmeiras contratou bastante de novo, quer dizer, não tanto quanto a outra vez, né? Mas acho que tem alguns reforços, mas eu acho que os reforços principais ainda estão no departamento médico, né? O Gabriel, né, que é o volante, que tá todo mundo esperando ele voltar a jogar, porque Muito bom jogador, quando ele né? tá jogando eu acho um jogador de nível de seleção brasileira, Sim. né? E o Cleiton Xavier, né, que... O Eterno. Eterno, que o pessoal realmente Eterno reclamou do departamento Valdívia, né? médico. Tem que Agora, queimar aquela camisa lá, né? pois Tem que é. queimar aquela camisa 10, cara. Tem alguma coisa errada com Mais aquilo. 60 dias fora, né? Mas agora, pelo menos o Palmeiras contratou esse Regis, né? Que veio aí do Sport. Que eu achei ele fez uma boa partida, um muito bom jogador, né? E tem o um Eric? passe bom, tem um. O Eric é muito bom, hein? O Eric é bom jogador Bom também. jogador. Muito bom jogador. Moisés teve Eu acho que esse é o grande nome do Palmeiras pra temporada. o Eric, né? O Eric. O Eric de um lado, o Dudu do outro, mas vai ser um Aí, ó. furdúncio, né? Aí, ó, vocês vão dizer que é tudo que eu virei palmeirense, não sei o que lá. Mas, Palmeirista. virei palmeirense. Aí todo mundo ouvia e falava, virou palmeirense, João virou palmeirense. Tá, mas ó, o Palmeiras contratou pontualmente, contratou bem. O Santos fez um grandíssimo favor ao Palmeiras de entregar verdade. aquela Copa do Brasil. E o Palmeiras está se arrumando. Esse time eu acho que vai ser o melhor paulista na Libertadores. A gente. Não vou dizer brasileiro Vai lá, porque Gabriel. o Atlético vem forte. Mas, Sim, também. É. mas Esse- o paulista o- na Libertadores eu apostaria no Palmeiras. O Marcelo gosta dessa coisa de ter vários jogadores de um nível semelhante, né? Pra que aquele que tiver em melhores condições assuma a vaga de titular. Ele acha que isso motiva o jogador e então tá mais com a cara do Marcelo, né? O time, acho que tá
essa preocupação de sofrer muito com contusões, com o terceiro amarelo, né, que o ano passado foi muito complicado isso. Fez falta, né? Alguns volantes. Fez muita falta. O time caiu muito de produção em alguns momentos porque muitos jogadores ficaram de fora, né? Então, depender de Amaral, Giroto. É complicado. O pior é saber que você tem um Gabriel, um Arouca, e quem tá jogando é Giroto e Amaral. Mas é isso mesmo. É triste, cara. A dupla de volantes, Gabriel e Arouca, o Palmeiras não tomava gol, depois passou a tomar gol em todos os jogos, né? Então... Verdade, e o técnico foi cobrado, né? O técnico foi cobrado, chegou a... Acho que agora tá mais com a cara do técnico. Né? Tá mais com o técnico esse ano. Eu acho que agora ele pode ser cobrado. Ele tá fazendo uma pré-temporada, ele fez o trabalho inicial, né, que é você pegar o time, fazer uma pré-temporada, é você disputar um torneio no Uruguai, esse torneio amistoso que o Palmeiras joga a final hoje contra o Nacional. Sim. O primeiro jogo o Palmeiras ganhou com uma certa facilidade, 2-0, né? Foi uma boa apresentação, claro que o time ainda está em fase de adaptação, né, mas acho que foi um bom jogo. O Eric e o Moisés mostraram o cartão de visita, bem, né? Chegaram bem. Você ia falar do Moisés, né? Porque você conhece o Moisés da Portuguesa. O Moisés da Portuguesa, Igor. E o Moisés na Portuguesa, ele era muito bom. Ele é o pós-Barcelusa, né? Ele é um pós-Barcelusa. Ele pegou um pouquinho da Barcelusa. Ele jogava tanto como volante, como um meia um pouco mais recuado. É o terceiro homem de meio campo. É o terceiro homem de meio campo. Cara bom. Cara muito bom. Como ele ficou fora do país, eu fiquei meio desconfiado de como ele voltaria. Eu falei, Palmeiras contratou. Se contratasse há 3 anos atrás, né, eu até falaria, bom jogador. Mas agora, veio bem, viu? Eu lembro que quando ele apareceu... Gostei. Surgiu o Guilherme. Vai brigar, viu? Sim, ele vai brigar pelo titular. Surgiu o Guilherme, o Corinthians contratou. Bruno Henrique, o Corinthians contratou. E o Moisés, e o Corinthians foi atrás. E aí foi Corinthians, se eu não me engano, Palmeiras e São Paulo também demonstraram interesse e a Lusa vendeu pro futebol, não sei se croata, acho que foi pra Croácia, que ele foi jogar na Croácia, se eu não me engano. Tinha alguma coisa que na verdade ele foi revelado pelo América Mineiro. Tinha algum esquema aí do América no meio que eu não sei dizer, não sei se ele estava emprestado na Portuguesa, porque ele por um período ele jogou na Portuguesa, foi pra América, voltou pra Portuguesa. Ele fez esse processo. Voltou para América, foi para a Portuguesa foi lá para Croácia, para sei lá para onde. Sim, se eu não me engano foi Croácia. E bom jogador. Bom jogador. O Palmeiras enfrenta hoje o Nacional e é bom, vale a pena destacar que esse Nacional faz parte do grupo do Palmeiras na Libertadores, né? Então é Palmeiras, Nacional, o River, o River ou a Universidade Católica que farão a pré-Libertadores. E é bacana que o Rosário Central. E como o Palmeiras vai ser um grupo puxado, cara. É grupo difícil. O grupo difícil. Não é dos mais tranquilos. Não é mesmo, porque tanto a Universidade Católica do Chile, vocês estão falando, tradicionalíssimo. Sim. Né? E o River Plate não precisa nem falar. Não, mas é o River Plate. Foi o River Plate que perdeu pro time reserva do Palmeiras na quinta graminha. Foi 4-0, né, pro time reserva, diante do... Foi, 4-0. 4-0. Eu já sei... Não é o River, é o River do... River do Uruguai. Menos mal. Eu já sei... Se fosse o da Argentina, eu ia complicar um pouco mais. A coisa ia ficar feia. Mas deu pra ver, a gente já sabe pra quem os palmeirenses vão torcer nesse jogo entre Universidade Católica e River do Uruguai, né? Se o time reserva meteu 4 nesse River, cara, é óbvio que os caras vão torcer pro Uruguai, né? O time uruguai. Mas deve ser difícil. Eu não sei, eu não acredito que seja. Eu acho que vai ser o saco de pancada do grupo. Porque você pega o Rosário Central, Nacional, né? Nacional tradicionalíssimo. Sim. E o Palmeiras. Então são 3 potências contra... Agora se chegar a Universidade do Chile... Aí vai fazer frente. O grupo fica mais equilibrado aí. O grupo fica mais equilibrado, fica um pouco mais difícil, né? São os 2 grupos mais difíceis, né? Porque é o do Palmeiras e o do Grêmio também. Mas ainda aposto no Palmeiras bem nessa Libertadores, Igor. Eu vou falar uma coisa pro Braminha. No primeiro programa desse ano, eu, o professor, o Marco Ferreroni, Vidal, todos apostamos em um título ou mais do Palmeiras. Esse ano? Esse ano. Pra mim, o torcedor palmeirense tem muito a comemorar e vai comemorar até o final, porque vem títulos aí. Esse time do Palmeiras tá muito forte.
muito forte. Eu acho que assim, né, não tem nenhuma estrela, né? Tem bons jogadores, Sim. Tem um elenco numeroso agora, né? Eu acho que pode ser que o Palmeiras tenha um bom desempenho, sim. É legal saber, o legal é saber que os jogadores que vieram agora foram indicação do técnico. E são todos bons jogadores. Todos bons jogadores. Não, foram contratações pontuais. Pontuais. Aliás, o Edu Dracena também. Ele jogou bem? Contratação importante, pontual. Ele teve uma atuação discreta, mas... Como um dos zagueiros, né? Como todo zagueiro, é verdade, também tem isso. Eu quero que o zagueiro não apareça mesmo. Na verdade foi 2-0, então... Mas o Palmeiras tinha um problema sério na defesa, né? Tinha O Edu Dracena não estava jogando no Corinthians. Perdeu o Jackson. Perdeu o Jackson, que não pagou o valor que o Inter queria, né? O Inter tinha pedido um valor... Que também é um bom jogador, mas também não também não sei se é pra tudo isso também. Quem mais o Palmeiras perdeu esse ano? Acho que foi... o Kelvin o Palmeiras não renovou, né? Mandou de volta lá Voltou pro Porto, né? Voltou pro Porto, o Mouche vai jogar na Argentina, né? E não perdeu ninguém. O Jago, não perdeu. Não, perdeu ninguém. Perdeu alguns jogadores que não vinham jogando, que agora nem me recordo, mas falando, foi lá pro 3 jogadores que foram. E o Michael Leite? O Michael Leite renovou com o Michael Leite e emprestou pro um time mexicano. Eu acho que foi um time mexicano. Só falta depois do jogar o Michael Leite. Gente, vocês precisavam ver a cara do Flamengo quando eu falei Michael Leite. Mas então, esse daí é outra coisa que a gente... se você tem uma base, tudo bem. O time do Palmeiras não mostrou... um time tão forte na Taça São Paulo, mesmo porque a Taça São Paulo não é para você ganhar títulos, e sim para você preparar essa molecada, para você ter uma noção do que você tem na base. Mas mesmo assim, para dar chance para Michael Leite, vai na base, irmão, vai na base, pega uma rapaziada ali, dá uma moral pra essa molecada. Tudo bem que o elenco é numeroso, mas o Campeonato Paulista tá aí para fazer isso. Mas o Michael Leite também não vai ficar no Palmeiras, né? Ele já foi emprestado para um time mexicano. Agora, eu queria entender o porquê dessa renovação de contrato, se você tinha a intenção de emprestá-lo. Eles têm esperança que o Michael Leite faça um grande campeonato mexicano. Mas ele fez um grande campeonato. campeonato. Aqui seja vendido por milhões pro Real Madrid, Igor. Antes dele voltar pro Palmeiras... O Neymar lá no Barcelona. Pois é, mas antes dele voltar pro Palmeiras, ele tinha se destacado. Não se esqueçam que o Danilo está no Barcelona. Douglas. O Douglas está no Barcelona. Eu vi uma declaração dele hoje. Ele falando que, não, tudo bem, eu vou sair aqui do Barcelona, não tenho muito espaço, mas eu quero continuar na Espanha. O cara não é pouca coisa não, irmão. Quero jogar em alto nível. Mas que coisa, né? Tem algumas coisas no futebol que não dá pra entender definitivamente, né? Douglas no Barcelona. Cara, o que empresário não faz, hein? Rapaz, meu Deus do céu, cara. Difícil entender mesmo. Meu Deus do céu, cara. Faz milagre, né? Vamos ao Gramenha, mais algum destaque do Palmeiras? Não, acho que é isso, né? Início de temporada, né? O time em formação. Palpite pra hoje? Eu acho que o Palmeiras ganha o jogo. Jogo difícil, né? Contra o Nacional. Contra o Nacional, eu apostaria num 2x1. 2x1. Nacional que fez um grande jogo contra o Peñarol, né? 3x1. 3x1. É legal a gente acompanhar clássico dos nossos... Sul-americanos. É sensacional, cara. Sensacional. Muito bom jogo, 3x1. E é legal também, bom... Se empatar tem pênalti aí. Tem pênalti, vou torcer para um empate de 4x4. Tá certo? Um jogão estilo Liverpool e Norwich. 4x4, 5x5. Aquele jogo que vai, não, ataca, não defende. Sabe faz aquele reboliço, João? Igual o campeonato inglês. E eu vou torcer para isso. E quanto mais emoção, melhor. Melhor, cara, melhor. Pra quem não torce, pra tem que mostrar, times, o Palmeiras tem que esconder as armas, as grandes armas pro jogo que tá valendo só na Libertadores. Será que vale a pena? Será que não é hora de mostrar as armas que você tem? Eu esconderia. Eu vou falar, a gente veio pra isso. Eu acho que vale a pena, hein, João? Eu esconderia, entregaria o jogo, deixaria eles ganhar por 5x0. Não, mas deixa ganhar essa taça aí deixa eles ganhar essa taça aí, depois chega lá. Você vai ver na hora do desembarque no aeroporto. Esse é o problema. Aí você vai ver lá, esse é o problema. Não, acho que a torcida tem que ter consciência que é um torneio
Não ser muito importante, preparatório. Né? A torcida do Palmeiras tá tranquilinha, né? O último título aí veio pra dar uma paz também, acalmou a rapaziada. Acalmou o povo, né? Acalmou. Porque não... Se o Palmeiras não tivesse ganho a Copa do Brasil, acho que o clima estaria pesado hoje. Pesado. Cobranças e cobranças. O Marcelo não ia aguentar, não. Eu também acho que não. O Marcelo não ia aguentar. Acho que não. Perde aquilo lá, o Marcelo não ia aguentar. Se o Nilson tivesse marcado aquele gol, hoje ele tava procurando o clube. Gol, se não tivessem perdido aquele pênalti. Mas... o Palmeiras... Se o Santos tivesse adiado o jogo. O Palmeiras teria... O Palmeiras deu uma sorte, viu? Mas mereceu. O último jogo, o Palmeiras jogou melhor do que o Santos. No último jogo eu não tenho dúvida. O jogo foi... Porque o Santos deu chance e N chances para o Palmeiras se recuperar. Adiou o jogo, o Arouca voltou. Sim. Ficou enrolando. Perdeu um monte de gol, perdeu pênalti. Mas o último jogo só foi pros pênaltis porque o Ricardo Oliveira é um jogador excepcional mesmo. Um faro de gol muito bom. Fantástico, né? Todo mundo achava que o Santos estava morto, né? Ele conseguiu fazer o gol e levar o jogo pros pênaltis. Se por acaso o Palmeiras tivesse perdido e o Marcelo tivesse saído, teria opções no mercado. Tem Levir Coupe, tem Mourinho, tem Guardiola, tem Guardiola, tem alguns caras no mercado disponíveis. Guardiola só sai no final da temporada. Mas é uma chance, né? O Mourinho tá livre aí. Eu tava vendo, pode fazer um parênteses? O faturamento dos clubes, vocês viram essa reportagem aí? As equipes da Europa de maior faturamento. Enquanto aqui o Palmeiras, o Corinthians tem faturamento em torno de 50 milhões, 60 milhões, né? Eles têm faturamento de 500 milhões de euros, né? Quer dizer, 2 bilhões. Anos-luz, né? Anos-luz na frente. Que, absurdo, né? Empresas europeias não tem, né? Porque tem ação na bolsa, tem um monte de coisa, né? E essa distribuição é justa na Inglaterra e é por isso que faz um campeonato tão forte. Exatamente. Você pega o time mais fraco da primeira divisão na Inglaterra, eu vi um estudo desse, e o que os caras contrataram foi o que a liga holandesa contratou de faturamento. Meu Deus. Aí não dá, né? A gente ainda tem muito a aprender em organização de campeonato, porque o futebol brasileiro poderia estar num nível semelhante desses campeonatos verdade. espanhol, italiano. Bom, a mão de obra tem, né? O pé de obra tem, né? Tem a tradição, tem a mão de obra, tem os times que tem torcida, né? Sim. Tinha tudo para dar certo, né? Tudo, mas infelizmente a incompetência não dá. Santos, vamos lá. Santos! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Calma, João. Melhor estilo Metallica aqui no estúdio, gente. Bate cabeça aqui. O Santos é o novo campeão. João, Giovânio de saída. Vai pra China, né? Mais um. Meu Deus, Giovânio, 23 anos, meu irmão. O que você vai fazer na China? Eu vou responder. Vai ganhar dinheiro. Muita placa. O cara vai chutar o balde e vai ganhar dinheiro. Mas é difícil recusar, né, Graminha? Eu acho, né? O salário que eles estão oferecendo para os jogadores o que o pessoal tem dito é que a única forma é quando a multa é muito alta, né? Se a multa for baixa, a China... um abraço. Não tem jeito. Um abraço. Os caras... É o que o Roberto de Andrade falou. Não tem nem conversa. O cara chega e paga a multa... Eu não queria sair do Corinthians, né? Mas ele... É muito pesado. E ó... não dá pra recusar esse caminhão de dinheiro. O Elias também é um que pode estar indo pro mesmo caminho. Sabendo, né? Apesar que quem queria... O clube que queria contratar o Elias... foi o mesmo que o Giovani foi. Então já fechou a cota de estrangeiros. Para aquele time ele já não vai mais. Então era assim, pelo que eu entendi, os caras fizeram uma proposta pro Elias. O Elias estava estudando, mas tinha a opção do Giovani também. Uma possível recusa do Elias. Eu acho que o Elias demorou para responder e os caras foram atrás do Giovani. Bom, menino novo, né? 23 anos. Vai pegar a chinesada da segunda divisão. Mas vai deitar e rolar, né? Porque, eles fizeram um amistoso aqui. Vai deitar e rolar mesmo. Fizeram um amistoso. Fizeram alguns amistosos aqui. Eles enfrentaram o Bragantino. Esse time chinês, esse time que ele vai. Sim, time da segunda divisão, time do Lucha. O time do Luxemburgo. Bragantino 4. Se eu não me engano é Taijin 0.
Meu Deus, o Giovani vai fazer a festa. Vai deitar e rolar. Giovani, Luiz Fabiano. Esses caras vão deitar e rolar. Agora o Luiz Fabiano passa dos 1000 gols. Romário que segura. Agora. Como O Santos joga hoje. O Santos vai fazer um amistoso hoje contra o Bahia. Comemorando, em comemoração aos 85 anos do Bahia, né? E hoje vai ser um jogo teste aí para alguns valores, né? Alguns meninos que esqueci o nome, Dorival Júnior pediu, né? A contratação de Paulinho, agora eu acho que Elano fica com a vaga, né? Elano assume a vaga que era do Giovani, mas é um bom teste pro Paulinho. Sim. Paulinho que chegou aí do Flamengo, fazia parte do bonde da Estelinha. O Paulinho é o corintiano. Paulinho é o corintiano. Pô, esse cara é bom jogador, hein, meu? Ele jogou no 15 de Piracicaba, ele rejeitou o Palmeiras. Porque é corintiano? Então, eu não sei se é... Agora a gente sabe dessa história, né? Todo mundo sabe. No início... Não, então, no início das negociações, o Palmeiras foi atrás. E aí o Flamengo veio também. O Palmeiras ia pagar mais. Ele decidiu ir pro Flamengo. Foi pro Flamengo. Bom jogador. Fez um bom campeonato, se eu não me engano, em 2013, pelo 15. Se destacou, o Flamengo foi, contratou. Mas a noite carioca é bacana, né? É bacana, é pesada. O Palmeiras na época também não estava um time tão atrativo para jogar, né? Tem esses, são alguns agravantes, né? Que faz com que o torcedor, o jogador escolha. Mas é um bom jogador, eu contrataria. Se eu fosse o Tite, eu teria pedido a contratação. Ele já tinha colocado a camisa do Corinthians mesmo. Pô, entre Paulinho e Romero, eu sou mais o Paulinho. Por mais que ele tenha problemas com a noite, pô, você chega aqui, vem aqui, vamos conversar, moleque. E o Tite é bom pra isso. Eu acho. Bota o moleque ali, bota uma ideia bacana na cabeça do moleque, você tem muito a evoluir mas e tal. Mas é um fato que ele é uma aposta aí, apesar da idade. Será que é uma aposta? Ele é uma aposta, né? Ele tem um histórico complicado, né? Ele tem um histórico de baladeiro, né? Histórico de balada. Fazia parte do bonde da Estelinha. Fez essa brincadeirinha aí, deixou claro praticamente que é corintiano, fanático. Então, essas coisas acabam dentro do meio do futebol. A gente viu o André aí, podemos falar do André do Atlético Mineiro. O cara vai lá e tira o símbolo do Nossa. E posta uma foto no Twitter. Mas que absurdo isso. Sem o símbolo do time. Quer dizer, você colocar coisas emocionais, você misturar o profissional com o futebol, com o amor que os torcedores têm pelo futebol, é muito complicado. O André fez isso, tá pagando pato. O Paulinho fez isso. Não, mas ele misturou o profissional, o jogador de futebol, com o amor que as pessoas têm pelo futebol. Sabe o que é perigoso? Sabe o que é pior? O cara é louco. Aliás, o Corinthians tá querendo trazer... Mas é isso que é o pior. Ele tá tentando trazer o André, isso aí é furado. Por que você acha que ele fez isso? O André, ele é feito pelo Neymar. Lógico. André é fruto do Neymar, que deu fruto também lá até pro o lateral esquerdo lá, que eu esqueci o nome, aquele atacante. O Bruno Pérez? Aquele atacante que foi pra Itália, cara. Ah, sei, o Love. O Love. Nossa. O que é isso? O Neymar fez o Love. Mas o Bruno Pérez, ele tem proposta de Real Madrid, Manchester, que tá jogando no Turino, lateral. Bruno Pérez. Você vê o que o Neymar não faz, foi pra Itália, mas ele tá jogando bem no Turino. E tem algumas equipes gigantescas da Europa tentando a contratação do Bruno Pérez. Mas o que eu falo do André é que o jogador estava em baixa, foi emprestado pro Sport, fez um campeonato bacana, o Corinthians demonstrou interesse. Pô, o cara faz isso, cara. E o Corinthians ainda insiste em contratar um cara desse. Ele foi antiético, ele misturou as coisas. Esquece, vai ficar lá no Atlético, vai ficar lá de canto lá. O Atlético não vai vender. Vai ficar encostado, porque o Atlético falou que ele tudo bem, vai pagar o salário do cara e vai deixar ele encostado. Contrata até julho, amigão. Vai sentar no banco ali, se você quiser fazer a preparação física, você faça, do jeito que você quiser. Depois, o time que tem torcida, inclusive o Atlético tem uma torcida grande, né? Fanática. A torcida não perdoa, o cara não tem ambiente pra jogar. Porque os caras já sabem que ele vai jogar no Corinthians. Esse cara andando em Belo Horizonte, como é que faz? Pois é. E ele gosta da noite, né? Como é que faz? Eu vou no supermercado com a minha mulher. Não dá, velho.
O torcedor, ele não perdoa essas coisas, cara. O torcedor, ele leva em consideração o caráter do cara. Eu tenho certeza que o Marcão do Palmeiras, ele pode ir em qualquer lugar, que ele será bem recebido. Ele pode ir na Arena Corinthians. Ele pode ir na Arena Corinthians e todo mundo, Marcão, doidão, tal. É, o Mr. Nice Guy. Agora um cara desse, velho. Tem que ter respeito pelo time que ele tá. Isso é louco, velho. Esse cara é louco. Ele misturou as coisas, ele não. Por isso que o Paulinho, a gente tá falando do Santos, do Paulinho, tudo isso é um risco. É um risco. O Santos tá chutando, tá dando um chute. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Ele, como jogador, é um bom jogador. Um jogador rápido, habilidoso. Um jogador bom. Agora se ele vai dar certo com todo esse perfil, com todo esse histórico. Eu tenho lá minhas dúvidas. Vamos pagar pra ver, né? Vamos pagar pra ver. É o que o Santos tá fazendo, tá pagando pra ver. E verdade. pode se trepar. Sim. Vamos, Coringão? Coringão. Corinthians. A big team, big team, a big team, 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 big team. Hail Corinthians, I love this as you are the sun, forever yours. Espetacular, cara. The Big Team. Conta aí um pouquinho pra nós, Igor, isso aí. Pô, sensacional. Um pai inglês pediu pro filho fazer a versão do hino do Corinthians em rock and roll. Mas o pai era inglês e gosta do Corinthians? Pai inglês. Gosta do Corinthians, fã do time do Corinthians, e o cara fez. Mas fez uma pérola, né? Espetacular. Ficou bem original. Ficou legal, né? Ficou bacana mesmo. The Big Team, quem quiser... tá disponível aí no YouTube, vale a pena ver o clipe, é muito louco, Vou ver. E aí? Coringão? Coringão fez um jogo ontem 17 finais. Espetacular, cara. Espetacular. De virada? Esse time do Corinthians aí, dos últimos times que eu vi do Corinthians na Taça São Paulo, esse é o que mais me agradou, de todos os tempos que eu vi, desde Everton, desde Marques. Eu lembro daquela decisão de 93 entre São Paulo e Corinthians, 4x3. O time do Corinthians era legal, tinha Hermes, Marques, tinha bons valores. Mas esse time, comandado pelo Osmar Loz, é muito bom. É muito bom. É difícil entender o porquê o Tocantins é titular. Não, é só uma pequena crítica ao Osmar Loz, mas ele foi tão sagaz que ele conseguiu ver a tempo que o Tocantins não estava rendendo, e ele colocou o monstro Claudinho. O que joga de bola esse Claudinho, jogador revelado no Santos, o Corinthians contratou, e ele deita e rola. Muito bom jogador. Ele fez um jogo entre Corinthians e Inter, foi 3-0. O Corinthians já tinha já tinha vencido 2 partidas. E o técnico colocou ele para jogar, colocou o time reserva para jogar no último jogo, né, da primeira fase. Esse menino Graninha deitou e rolou. Foi chapéu, foi sainha, foi gol. E ontem ele fez uma pintura, um jogo difícil. O time do Corinthians extremamente nervoso, que eu acho que eles sentiram a pressão de jogar em casa com a torcida. E o primeiro tempo, time do Atlético, do Cruzeiro, lotada, né? Time do Cruzeiro bom. Eric tem alguns valores no Cruzeiro. Pô, mas eu tô confundindo Atlético e Cruzeiro toda hora. Esse time do Cruzeiro é bom também. E esse time do Corinthians conseguiu reverter um resultado que estava difícil. Virou, perdendo de 1-0. Voltou pro segundo tempo, tirou o Tocantins, colocou o Dudu. Menino acabou com o jogo. E agora faz a final contra o Flamengo. Flamengo que tem um time bem montado, também está invicto na partida. Mas acho que o Corinthians leva. Joga em casa. É difícil, né? Vai jogar no Pacaembu lotado. A torcida vai estar. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. É difícil, né? É difícil pra molecada que vem. Menino de 18 anos. Aguenta, velho. Aquele mundo de gente pra cima de você. O emocional vai lá pra. Favoritismo. Favoritismo total pro Corinthians, né? E o Corinthians, na minha opinião, um né? time muito bem montado. O Osmar Loz, ele conseguiu fazer desse time do Corinthians uma repetição do que o Tite fez no time de cima, cara, o profissional.
E o Corinthians aí tá cheio de novidades aí, Igor. O que você acha aí? O Pato sai, Então, chega o Marquinhos, Pato Marquinhos é um- Gabriel. Então, o Pato ainda é uma incógnita, ninguém sabe se ele vai sair ou não. Existem conversas de que o Chelsea está interessado. O Sporting, né? Eu vi uma entrevista tanto do Rudick, do Chelsea, quanto do Jorge Jesus, que eu tô falando do treinador do Chelsea, né, Rudick, e o Jorge Jesus, que é treinador do Sporting. O Rudick falou, perguntaram para ele do Pato, ele falou que enquanto a janela estiver aberta haverá a possibilidade, ou seja, ele deixou em aberto. Já o Jorge Jesus falou assim, perguntaram sobre o Pato e sobre o Leandro Damião. O Sporting precisa ganhar um título. O Sporting não ganha nada desde 2002. Foi o último título do Sporting, um time muito grande em Portugal. Do Edson. Com o Liedson. E o Sporting precisa ganhar de qualquer jeito esse ano lá em Portugal. É a chance deles. E eles precisam do atacante. É líder, né? É líder, tá 3 pontos na frente do Benfica. Então eles precisam de um atacante. Então o Jorge Jesus chegou na entrevista, e eu vi essa entrevista ontem, tá na abola.pt. Ele falou assim, perguntaram do Leandro Damião, ele falou, todos sabem que o Sporting não tem condição de comprar esses 2 jogadores, nem Pato, nem Leandro Damião. Mas aí a Bola falou que isso os jornalistas da Bola falaram que isso é uma estratégia para tentar baixar o preço. Lógico. Eles estão dispensando também o Theo Gutierrez, que chegou com 11 dias de atraso, jogador que o Corinthians tinha interesse, e ao que tudo indica, Theo Gutierrez sai, Pato vai para Inglaterra. E o Marquinhos Gabriel? O Marquinhos Gabriel, pelo que eu vi, ele volta só no meio do ano. Então, pro Corinthians, o Corinthians ainda tem interesse, mas não seria uma boa. Eu também acho que não. É mais uma das apostas para apostar. Eu ainda prefiro a base. Já que é pra apostar? O Marquinhos Gabriel é bom jogador. Bom jogador, mas o Corinthians precisa de algo um pouco mais significativo. Precisa de um jogador firmeza. Para arriscar nisso daí, fica com a base. Mas é isso aí, gente. E mais alguma coisa, Graminha? Quer dar um abraço aí? Manda um abraço. Mandar um abraço pros ouvintes, pra minha filha e pra todo mundo. Bacana, fala o nome da filha. Maria Luísa. Maria Luísa, um abraço pra ela também. Mandar um abraço pra todos, pro Ferrerone, pro Marco Ferrerone, pro professor também, que tá nas suas devidas férias, pro Vidal. Grande Vidal. Férias, abraço, Vidal. Eu também mando um abraço a toda a família Torcida Paulista aí. E chegamos ao fim de mais uma edição Torcida Paulista, tendo o oferecimento de Cleaner, a primeira em restauração de fachadas nos condomínios. Clean Sweep, há 19 anos terceirizando com excelência. E Dissei Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Agradecemos a companhia de todos e convidamos para que no próximo sábado, das 15 às 16 horas, participem mais uma vez do Torcida Paulista. Boa tarde, bom domingo para todos e até sábado que vem. Boa tarde. Torcida Paulista, pela Rádio Trianon.